Que eu daí brinco que é nosso slogan, corra bem para correr sempre. Conecta Agro, na raiz da informação. Esse é mais um episódio do Conecta Agro, o podcast do Grupo Agronelli. Eu sou Renato Costa, diretor comercial de operações, e sejam novamente muito bem-vindos. E hoje a gente está trazendo mais um tema que não está diretamente relacionado ao agronegócio, mas está ligado à nossa saúde, nosso bem-estar e como que a gente consegue ter qualidade de vida entrando anos a fio e entrando na terceira idade. Então, para me ajudar nesse tema, nós estamos trazendo hoje aqui o Alessandro Rocha, fundador da Personal Run. É um prazer tê-lo aqui, Alessandro. É muito bom falar de temas diferentes que o nosso público precisa entender, tem dúvidas e quer realmente ter uma qualidade de vida aí, nas diversas fases da vida, né? Legal, obrigado, muito obrigado, Renato, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa do trabalho de vocês, lembrando sempre a informação, né? Isso é importante, diretamente na mão de cada pessoa, informações instrutivas, né? Bem positivas, e quando se trata de saúde, é importante sempre levar mais uma informação, porque o bem-estar está ligado sempre na qualidade de vida, né? Com certeza. E assessorados, você tem assessorados no agronegócio? O pessoal corre de bota, como é que é? Temos Chapelão. Assim, não corre de bota, mas são assim, ligados diretamente ao agro, né? Temos aí grandes alunos que já estão dentro do agronegócio há muito tempo e correm bem, viu? Correm muito bem, cuidam muito bem da saúde e acho que essa importância, né, do dia a dia, de cuidar do seu bem-estar, principalmente do seu eu, né, para você se manter melhor ainda no seu trabalho e aí fazer o agronegócio crescer cada vez mais ainda. Para comer, a gente fala que para comer churrasco, tomar cerveja, tem que queimar um pouco, né, para poder repor. Mas como é que começou? Como é que começou a tua história na corrida? Como que você entrou nesse mundo, nesse universo? Não, em relação, quando a gente pensa, né, a parte de modalidade esportiva, a gente sempre está ligado à parte motivacional e busca ali, às vezes, alcançar metas, né, buscar dentro dos seus objetivos, de uma forma que seja legal, de você melhorar o seu desempenho. E quando a gente fala em desempenho, é a sua melhora pessoal, né? Então, dentro da sua capacidade física e técnica. Eu, como profissional de educação física, já estou na modalidade esportiva há mais de 25 anos, sempre ali trabalhando com a parte de esporte coletivo, esportes individuais, a dança, lutas e a corrida, por ser um esporte individual, eu vejo ela como uma forma de paixão, porque é um desafio onde traz você com você mesmo, né? Você vai se superar, é aquele esporte que você vai estar sempre buscando, dependendo só de você, para conseguir as suas metas, mas é importante, depois que você vai conhecendo esse esporte, entendendo como que ele funciona. Então é uma forma gratificante entender e poder passar isso para frente também. Então me levou, foi realmente o amor a esses desafios que a vida nos fornece. E você esteve em São Paulo, né? A gente estava falando que a gente tem quase vizinho lá no famoso bairro do Limão, em São Paulo. Sim. E foi de lá que você trouxe nessas assessorias de corrida? Foi ali que você teve essa ideia de trazer isso para Uberaba? Isso. Já praticando a corrida em Uberaba, eu senti falta de ter ali um acompanhamento pessoal, ou seja, atender as pessoas de uma forma individualizada e profissional, né? Não deixar aleatório, sair por ali correndo aleatoriamente, sem uma informação profissional. Ao viajar, participar de eventos esportivos, né, em grandes cidades, como nós falamos em São Paulo, a gente começa a ver como que funcionam as assessorias, as grandes assessorias, as mais velhas aqui do nosso Brasil. Ali traz a ideia, né, de trazer para a nossa cidade, de colocar isso de uma forma de empresa. Então aí há 14 anos que nós trouxemos. 14 anos com a Personal Run. E hoje qual que é o negócio da empresa? Qual que é o negócio da Personal Run? Ele está envolvido diretamente com a corrida de rua. Então, assim, desde pegar o aluno iniciante até o aluno avançado, trabalhar de uma forma didática, dentro de metodologia de treinamento, levá-los, né, a alcançar os seus objetivos, de forma segura e eficaz. Mas também está envolvido com a parte que é eventos. Nós organizamos eventos de corrida, viagens sociais ligadas à corrida. Nós participamos com viagens nacionais e internacionais. Então aí tem uma socialização, uma integração entre alunos que acaba levando aí não só a prática do esporte, mas também a parte cultural, a parte de integração, a parte de socialização. Legal. Misturar assim a comunidade, né? Criar uma comunidade e sempre nessas idas tem uma corrida vinculada a ela e a visita no local, acredito. Isso. O legal da corrida, porque o esporte individual,
podemos falar que às vezes é o esporte individual mais coletivo que existe. Apesar de ser individual, né, você depende de uma tribo, de um grupo, de uma assessoria para você estar socializando. Isso você vê o corredor de uma forma que hoje é o esporte que mais cresce no mundo, né? Então você vê que está crescendo cada vez mais de uma forma tão rápida que é tão interessante que a pessoa que não se conhece, mas ao se encontrar no esporte, ali no evento de corrida, sim, parece que já é amigo há tantos anos, né? Então essa socialização é importante também. Além de conhecer os outros lugares, a cultura, as viagens, e ali vai se tornando uma amizade, ficando mais firme, né? Mais regular realmente e mais sustentável. E tem um ponto, né? Você está falando de socialização, de estar com as pessoas, de sentir parte de uma comunidade, mas a corrida é um esporte, principalmente, eu vou chutar que depois dos 11º quilômetro, ela tem um lado psicológico muito forte, né? Que teu corpo ali, ele tá habituado, mas a tua cabeça de você ficar correndo ali 1h30, 2 horas, 2h30, o psicológico conta muito, né? Exatamente. Isso é um dos benefícios que a corrida te dá. Além de ser a parte física, né? A parte mental e emocional. Então, a parte mental, assim falando, você ganha ali uma capacidade maior de superar, né, os seus desafios, não só na corrida, como no dia a dia no trabalho, como em casa, os seus afazeres domésticos, né? E essa parte social que a gente acabou de falar, que é a interação que um leva ao outro junto com a parte motivacional. Então é isso que é um dos benefícios que a corrida te traz e os grandes empresários participam muito, né? Sim. Porque favorece a isso por saber liderar, conseguir controlar mais ali as suas empresas e estar ali no mercado conseguindo lidar com mais essa pressão psicológica. Concentração, né? A concentração, exatamente. Você se manter ali motivado. E hoje o excesso de dopamina que a gente tem com o estímulo celular e você está numa corrida ali há um longo tempo sem ter esse estímulo, né? Então é quase uma desintoxicação, né? Exatamente. Você consegue trabalhar de uma tal forma que a gente brinca, para quem faz longas distâncias, né? Como você falou ali, 3 horas, 4 horas participando, como que a pessoa consegue se manter de uma ação mecânica, repetindo o mesmo ato, né? Ali entre físico, mas o que faz ela chegar até o final? Será que é só o treinamento? Será que é realmente o dia a dia, o que ela deixou para trás para poder fazer aquela grande aventura, aquele grande desafio, né? Então, essa força que ele vai ganhando do dia a dia, realmente é uma limpeza psicológica muito grande. Não tem dúvida. Além desse lado psicológico de foco, né? Quais outros benefícios? O que a corrida traz para uma pessoa que quer entrar nesse universo, nesse mundo? Quando a gente traz para a parte física, né? Que é o legal da corrida, ela é um treinamento aeróbio. Então ela capacita, ela melhora, ela fortalece o coração e os pulmões. Isso melhorando o quê? Um controle maior da pressão arterial, tanto ela em exercício como ela sem exercício parado, né? O melhor controle da sua frequência cardíaca, a melhor redistribuição sanguínea dentro do corpo inteiro, capacitação de oxigênio. Então te traz, além de ter uma queima calórica alta, né? Que a maioria procura isso, liberação de hormônios como a endorfina, a adrenalina, que libera você ter aquele conforto pós a corrida e durante a corrida aquela sensação prazerosa, desafio, né? Esse benefício que eu falo fundamental é o quê? Capacitar o seu coração e o seu pulmão para ficar mais forte, para você ter uma longevidade melhor. Legal. E a grande dúvida, com música ou sem música? Bom, se for pensar das duas formas, eu vou falar da forma que eu gosto de trabalhar, que é a forma motivacional. A música, ela é um fator motivacional, então ela vai te agregar, a te levar a mais distâncias, a mais tempo, a melhor qualidade dentro do esporte. Quando traz o lado competitivo, ele é um fator doping, então ele é proibido, né, quando você vai entrar no fator competitivo. Mas como a grande maioria, né, que busca a corrida é por fator emocional, trazer para o bem-estar, não é só o lado competitivo, ainda bem que o lado competitivo ainda é o lado menor, então por isso que cresceu muito o esporte, eu aconselho, usa sua música, divirta-se, faça o seu melhor naquele momento ali, que a qualidade de vida está ligado a isso, né? Com certeza. Você sentir bem no que você está fazendo. Com certeza, com certeza. E Alessandro, qualquer um pode começar a correr, tem um perfil ideal, como que, para fazer assim, qual é o passo a passo dos primeiros passos para entrar nessa modalidade? Muito bom. Isso é bom ressaltar, né, que qualquer pessoa, qualquer estereótipo pode participar, seja ela alta, baixa, magra, sobrepeso. O importante é entender como começar. Então inicie, né, com cargas leves. O que seria isso? Se você vai iniciar agora, não está fazendo nenhuma modalidade esportiva, está sedentarismo, inicie com caminhadas
vai aos poucos aumentando por caminhadas mais moderadas, mais rápidas, para depois partir para trotes, corridas leves, e trabalha com tempo, não trabalha com distância. Porque o tempo você consegue controlar melhor. Um exemplo aqui, já deixando uma prescrição simples e direta, vou caminhar hoje 30 minutos. Depois desses 30 minutos, continue caminhando 30 minutos, aumente a intensidade. Vou caminhar 30 minutos um pouquinho mais rápido. Vou agora caminhar 30 minutos, mas eu vou tentar colocar algumas corridas durante ela. Então, vou caminhar 5 minutos, vou começar a correr 1 minuto, caminhar mais 2, correr mais 1. A hora que você vai ver, você já está correndo 30 minutos direto, de uma forma gradativa e mais segura. Legal, legal. Sem pular etapas, é importante isso. E essa pessoa, né, esse perfil que é sedentarista, que está começando, que está fora do peso, a personal run traz ela para começar esses primeiros passos, ou é importante que para ela ser assessorada, ela já esteja num nível mais avançado, vamos falar assim? Ótimo. Nós trabalhamos do iniciante, aquele que realmente está sedentário, não está fazendo nenhuma atividade, aprendendo a caminhar, até o avançado, aquele que já está correndo em alta performance. Então temos esse trabalho de uma forma geral. Temos ali um grupo de professores e nossa metodologia de treinamento favorece isso, aquele que realmente quer acompanhamento com grupo ou acompanhamento individual, acompanhamento sozinho à distância, temos tudo isso dentro da Personal Run. A vantagem de você ter um acompanhamento profissional, que você já vai ser orientado desde o começo, a forma certa, correta de iniciar o esporte. Né? Que eu brinco que é nosso slogan, corra bem para correr sempre. Porque você já vai aprender do começo como executar a sua pisada, o tipo de calçado, o vestimento que você utilizar, a sua suplementação, a sua água, como utilizar a sua água na hora certa, como utilizar realmente o material, o horário de correr, então vai aprender tudo, além de fazer um trabalho multidisciplinar, que é importante, né? Tem um acompanhamento médico, tem acompanhamento fisioterapeuta, nutricional e um profissional de educação física e até, dependendo do caso, até um acompanhamento psicológico. Com certeza. E você fala, né, de correr certo. Para nós que somos de fora desse mundo, acha que correr é normal, né? É uma coisa instintiva. Então existe uma metodologia, existe uma postura. Isso. Eu até brinco, né? Ainda bem que não é só colocar um pé na frente do outro e sair por aí correndo. Existe toda uma metodologia científica em cima daquilo, daquela ação mecânica. Não existe a corrida perfeita. Não existe a técnica perfeita. A técnica é a sua técnica, o seu jeito de correr, podendo melhorar ela dentro da sua capacidade física e técnica. Então a gente aprimora o quê? Dentro da sua condição hoje, a gente vai fazendo uma gradativa para você melhorar o seu condicionamento físico. Então vai ensinando você a ter o contato menor de impacto com o solo, a absorção menor, calçado que você vai utilizar, como você utilizar mais a movimentação de braços da forma correta, aumentar um pouco mais o tronco, diminuir a tensão dos ombros, essa correção dentro da sua capacidade. Ela vai sendo ajustada de uma forma individual. Não gera desconforto da pessoa correr de uma maneira mecanizada. Que é normal ouvir, nossa, aquela pessoa corre, a mecânica é certa. Os estudos são em cima daquela mecânica, porque é em cima de estudos científicos que levam a ter o controle maior do que nós estamos fazendo, né? Mas é importante entender que a sua ação não pode ser modificada, ela pode ser melhorada. Então essa é a diferença. Você não vai começar hoje correndo com a postura baixa e já amanhã você tem que estar forte. Você pode prejudicar outras ações musculares e articulares. Então fica natural. Né? Exatamente isso. Dentro da sua naturalidade, você tem que buscar isso, a melhorar, né, a sua capacidade. Legal, legal. E você já entrou um pouco nesse tema, mas os principais erros, né? O que vocês recebem ali na assessoria, alguém que já estava tentando correr e não conseguiu, e o que as pessoas costumam fazer de errado? Então, os maiores relatos que a gente recebe, a gente vê de uma forma geral, né, tendo os estudos, é o quê? A pessoa, ela não procura um profissional. Porque a corrida é uma modalidade simples e direta. Ela é democrática. Democrática, né? Tênis. Exatamente, e sai por aí. Mas por isso eu gosto de falar que não é só isso. Porque depois que comete o erro e se machuque, aí o custo fica maior, né? Então é melhor você procurar primeiramente um profissional que vai te orientar de uma forma adequada. Eu gostaria de falar um profissional especializado, porque ele pratica aquilo, ele estuda aquilo, ele vai te orientar o que tem que ser feito de fase a fase para você chegar dentro do seu objetivo. Então quais são os principais erros?
erros? Eles começam a fazer a corrida de uma forma, como eu não falei no começo, não pensando num tempo, mas pensando numa distância. Põe grandes metas sem entender o seu dia a dia, sem entender o seu hoje, né? Já quero assim, começo a correr hoje, já quero correr 21 quilômetros daqui 2 meses. E sem entender o que é esses 21 quilômetros, que parece que é só um número, né? De 1, vou pular para 21 em 2 meses. Infelizmente, né? Ou felizmente não é isso, né? Ainda bem. Então, por isso é importante, a pessoa ela vai cometendo esses erros e ao chegar lá, quando ela consegue chegar, o risco dela maior de ter lesões, né, é muito grande. Então, com isso, ela tem que entender que cada vez que ela vai correr, se ela não estiver preparada fisicamente, trabalhando todas as capacidades físicas dela, ela vai gerar um impacto maior nas articulações. E quando ela pensa que o sobrepeso dela, o peso dela corporal, a cada salto que ela dá, é 3 vezes o peso corporal. Então imagina o impacto que as articulações podem receber se elas não estiverem preparadas, né, exatamente, fazendo uma crescente de uma adaptação, né, de fortalecimento, de alongamento, de mobilidade, né, e além da parte cardiovascular, que também é importante entender que às vezes ela não está capacitada para fazer aquele esforço, né, que ela está colocando já como meta naquele momento. Então isso é importante sempre ressaltar. E acaba utilizando também alguns calçados errados, pega qualquer calçado e vai utilizar, né? A gente sempre gosta de falar que o calçado, ele tem que ter o quê? 3 coisas, que é o amortecimento, o conforto e a flexibilidade, independente da marca. Depois nós vamos trabalhar qual é o perfil de calçado para cada distância específica, né? Mas para entendendo que é isso, ele pode iniciar a sua atividade. Aí utilizar outros erros comuns também, fazem na hora de um sol muito quente, sem estar preparado para aquilo, não se hidratam durante a própria execução do exercício, né? Isso são erros que você vai vendo a pessoa desmotivando. E a ideia de quem está buscando, está iniciando, é motivá-la a fazer, a continuar, buscar, né, a melhora na qualidade de vida, ou seja, a melhora na sua saúde. Com isso, se a gente indicar ela de uma forma certa e correta e como fazer o movimento, como chegar, a durabilidade dela no esporte vai ser muito maior e isso vai levar à longevidade em todo sentido. Não tem dúvida, não tem dúvida. E qual que é a frequência que vocês geralmente trabalham com seus assessorados durante uma semana? Quantas vezes tem o treino? Então, sempre respeitando a individualidade biológica. Então, depende da capacidade de cada um e depende do objetivo. Então, temos alunos que treinam de 5 a 6 vezes por semana, temos alunos iniciantes que vão ali de 2 a 3 vezes por semana, e temos nossos grupos, né, que é o grupo coletivo, que temos para iniciante e intermediário, que acontece 3 vezes por semana. O grupo avançado, ele já acontece 1 vez por semana, porque ele treina à distância. Aí ali onde se encontra, onde faz o treino maior, né, que a gente chama de longão, né, que faz os longos. Tem uma rotina. Já tem uma rotina maior. Então, sempre lembrando disso, porque é individual. Então, sempre vai ser o treinamento, você pode até tentar acompanhar o treino da outra pessoa. As respostas vão ser individuais. Ou você está pulando etapas, ou você está indo devagar. Então, tem que ser sempre pensando na sua resposta. Legal, legal. E talvez um mito, né? Mas uma preocupação. A gente sempre fala de entrar na terceira idade com massa muscular, né? Para você ter uma boa capacidade de locomoção, de ter uma vida solo, sem depender dos outros. E como alinhar isso, né? A corrida, ela faz perder massa magra, ela é um complemento, como que a pessoa, pô, mas eu vou correr, eu vou ficar magrinho e aí não vou ter musculatura. Então, isso é legal de ouvir, né? Porque assim, todo mundo pensa, nossa, se eu correr, eu vou envelhecer. Né, um mito que acontece. Na verdade, nós vamos envelhecendo de qualquer forma, né? O que muda é como você está dentro da sua qualidade de vida. Não é a corrida que vai te levar ao envelhecimento. É como você está levando a sua qualidade de vida. Se você está correndo, mas você tem um suporte nutricional, você tem uma hidratação ótima, você tem um fortalecimento muscular, isso não vai acontecer de uma forma rápida. Ela vai ser de uma forma natural. Agora, isso já é um mito quebrado. Então, a corrida não envelhece. O que envelhece é você não cuidar da sua qualidade de vida. Então, você não se autocuidar. Sempre lembrar disso. Né? Outro mito que a gente vê, mas a corrida dá muita dor no joelho, né? Que é um fator que a gente ouve muito. Se você tem que entender se a capacidade física sua nesse momento está para aquele devido volume de treino. Se não é aquele volume, tem que ser mais baixo, você tem que preparar primeiro as suas articulações para você aumentar o seu volume de treino. Então esse é um mito quebrado também. A corrida não te dá dor no joelho, é a sua capacidade física ainda não está preparada para aquele impacto que você quer gerar.
Então, qualquer modalidade que tem impacto tem o risco de ter lesões em articulares, musculares. Mas como você vai fazer essa atividade de impacto que é o importante. Então, por isso que é a orientação. Perfeito. Então, a assessoria, ela durante o treinamento, a semana, ela chega, ela intercala cardio, a corrida mesmo, com o fortalecimento, com a musculação. Tem Exato. essa dobradinha. Isso, trabalhamos de todas as formas, orientando de como juntar, né, o treinamento de força com o treinamento de aeróbico, que é a corrida, também o trabalho de mobilidade articular, que é o trabalho de flexibilidade e alongamento. Orientamos da forma geral, isso como é prescrito dentro do plano de treinamento da pessoa, seja ela à distância ou seja ela coletiva. Se ela é coletiva, o treinamento que nós falamos do grupo que é iniciante, intermediário, nós fazemos, né, durante o ciclo do mês, né, nós vamos colocando um dia específico para a corrida, um dia específico para educativos, que é aprender a cada movimento que a corrida faz e fortalecer ali, para poder ficar mais fácil a técnica, então, ou seja, melhorar a sua técnica de corrida. Também trabalhamos alongamento, flexibilidade, trabalhando treino de força, movimentos de propriocepção, de equilíbrio temporal, para ajudar tudo na movimentação, tudo que é ligado à modalidade esportiva. E Alessandro, fala um pouquinho mais como que a hidratação faz parte desse ciclo de corrida, desse acompanhamento, qual que é a importância de se manter hidratado? Legal. A hidratação ela é importantíssima para o nosso organismo, de uma forma fundamental. Então, ela é essencial, né, para ser utilizada para a melhora do nosso corpo como em geral a função. Seja ela, então é de 60% a 70%, né, do nosso peso corporal é água. Então é importante que ele é utilizado, principalmente quando a gente fala em exercício físico, é importante entender a hidratação antes, durante e após a atividade física, né, o exercício físico. Então ela ajuda em quê? A água ela é responsável para redistribuir a parte de corrente sanguínea junto com os nutrientes, tirando as toxinas do corpo, através da parte também de temperatura, controle da temperatura corporal, onde através do suor, né, da urina, a gente consegue eliminar ali a temperatura corporal, um controle melhor. Ajuda a não ter fadiga muscular, a não ter dores de cabeça, na parte que a gente tem de saúde. Ajuda você a recuperar a sua musculatura, além de não ter cãibras durante o exercício. E é fundamental que você consiga entender a importância da quantidade de água que você precisa utilizar para fazer a sua prática regular de exercício. Se hidratar. E tem um limite, tem um excesso de onde a água começa a prejudicar para quem corre ou não? Não, eu digo mais um controle, eu não digo que tem um limite. Então, assim, é sempre feito de uma forma individual também, né? Que seria o quê? A pessoa se adapta ao tipo de treinamento, ao clima que ela vai utilizar e à quantidade de água do corpo. Então, assim, de uma forma de estudos, a gente tem que ter pelo menos de 2 a 4 litros de água por dia, nós temos que ingerir. Então, a pessoa que faz uma atividade física já é mais intensa, ela tem que aumentar essa quantidade de água, né, para dentro do corpo. Então, assim, vamos falar, eu mesmo, por si, eu bebo em torno de 5 a 6 litros de água por dia. Porque eu faço atividade física regular. Mesmo num dia sem treino? Mesmo num dia sem treino. E aí você acaba virando já um hábito. Então você se mantém hidratado. Cada vez mais que eu aprendi a chegar nesse número de 5 a 7 litros de água por dia, diminuiu a minha fadiga muscular, diminuiu as minhas câimbras durante o exercício, diminuiu o risco de eu ter ali uma hipotermia, que é a água tem do controle da temperatura corporal. Caso ali a temperatura corporal seria a termorregulação, ficou mais fácil a temperatura interna, expor de uma forma de evaporação com a água, por causa do suor, na urina, elimina toxinas do corpo. Isso me ajudou bastante durante até a minha prática regular de exercício. Então, assim, a gente recomenda que a pessoa que vai fazer, vamos supor, uma corrida, ela faça ali de 200 a 300 ml de água antes de iniciar a sua atividade. Independente de qual vai ser a distância, ela vai se hidratando em torno de 15 a 20 minutos. Se ela for uma distância longa, se for um clima mais quente, né? Ela sempre está se mantendo ali de acordo com a distância que ela vai seguindo, em torno de 15 a 20 minutos de uma forma regular. Interessante. Eu estava ouvindo um podcast esses dias sobre uma maratona que teve em 1904, a primeira maratona do século. Sim. E foi nos Estados Unidos, né? Saiu da Europa e foi nos Estados Unidos e não tinha preparo na rua, né? Eram ruas de terra e o pessoal foi correndo e levantando poeira. E naquela época se falava que a hidratação ela prejudicava a corrida. Sim. Então os corredores queriam água, né? E
quem estava acompanhando com eles ali, assessorando, falou, não, você não vai beber água não, você vai beber água lá no final da prova. Ele Várias pensava pessoas... no peso corporal, no tempo de hidratação. Naquele momento, no começo do século passado, se hidratar durante uma prova era prejudicial, né? E ainda bem que você já virou mito, já quebrou isso, né? Não, as pessoas foram para o hospital, várias pessoas pararam, porque além de inalar poeira, completamente desidratado, então pouquíssimas pessoas terminaram a prova para aguentar esse batidão, né? Então, como que... Estamos falando de 120 anos atrás, como que mudou evoluiu, né? Entender a importância da hidratação de uma forma geral. Sim, sim. Não só a água, né? Além de ajudar também a água, além de você repor, né, recompor seus eletrólitos, né, que é evitando essas câimbras, né? A mudança que a gente tem da contração muscular, de diminuir essa fadiga muscular, e além de você se manter em estado de recuperação, para você se manter mais próximo, para você voltar na sua rotina de treino melhor. Perfeito. E eu tenho visto muito os isotônicos entrando, os sais junto com a água. A própria Porto Real lançou a água adicionada de sais, com cálcio e magnésio. O que é isso para a corrida ou para o esporte, você ter esses sais adicionados à hidratação? Tá ligado a isso, a você repor, né, esses eletrólitos que a gente perde durante a atividade. A quantidade que é interessante de entender é extremamente importante, né, a utilização desse água com esses eletrólitos ou esses isotônicos, né, mas a gente saber na hora como usar. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, que vai te orientar. Em tal momento dessa atividade, com essa intensidade, você vai ter essa perda, né, de evaporação, essa perda de água, essa perda de eletrólitos. Então, é isso, você vai entrar com esse momento, com essa água. Não só utilizar de uma forma regular, porque ela também pode ter um descontrole também nesses eletrólitos. Isso que é importante. Equilíbrios. Exatamente. Legal. Mas está crescendo cada vez mais e está trazendo de uma forma mais real para a modalidade esportiva. Porque é a realidade hoje. Você entender a importância disso. E quando você traz a tecnologia que vem trazendo isso com a informação certa, aliado, toda a modalidade esportiva cresce mais você melhora mais aí nessa parte de saúde, que é a sua prática regular. Com certeza. Eu acho que essa questão de vou começar a correr, vou sentir dor, vou ficar estressado, não, extenuado, né? Faz aquele iniciante parar. Então, quanto mais ele tiver essa qualidade, esse prazer do que está fazendo, ser bom para ele de uma maneira progressiva, ele se mantém na corrida. Volta aquele começo que nós falamos, a parte motivacional para quem é iniciante, não só a parte competitiva. Sim. Porque quando a gente pensa em competição, a gente não pode falar que é saúde. Quando a gente pensa em atividade ou exercício físico regular e sistematizado, aí sim. É importante essa informação, ainda bem que é a grande maioria. E está levando de uma forma geral essa informação correta e aliando, né, a ajudar a melhorar a saúde de cada pessoa que faz atividade física. Com certeza. A questão de sintomas, a pessoa demonstrar, como que ela demonstra que ela está desidratada, ela está correndo, mas não está repondo essa água e esses sais da maneira correta. Boca seca. É um primeiro sintoma, começa a ver que a boca está muito seca, ele acha ali, não, eu vou pular esse ponto de água, porque eu vou ganhar ali às vezes 10 segundos, 15 segundos a mais, e aí já é um sintoma de desidratação. Dor de cabeça regular, pode ser também um sintoma de desidratação, que não está repondo água durante o dia todo, ou pós o exercício, né, não é o suficiente. Isso leva muito. Sinais de câimbras, começar a aparecer câimbras de uma forma direta, também pode ser um sintoma. A fadiga muscular tardia, demorando muito mais tempo do que é habitual para se recuperar. São alguns dos sintomas que pode levar esses sinais de desidratação. Interessante. E vou fazer já uma consulta aqui, né? Eu estava falando para você antes, eu cheguei a correr meia maratona e gostava. Tentei voltar agora, meu joelho deu sinal, mas quem sabe a gente não retoma da maneira correta. E quando eu corria, as pontas dos dedos ficavam extremamente doloridas no final de uma meia maratona. Né? Isso é sintoma de correr errado? Não, normalmente você pode estar ligado ao calçado. Hoje a tecnologia veio para ajudar isso também. Ligado ao calçado, o tipo de calçado que você está utilizando, a meia que você está utilizando. E dependendo de como for, aí dependendo da sua pisada, dependendo de como que é o formato do seu pé, você tem que ver se não está sobressaindo um dedo em cima do outro. Porque normalmente o maior impulso que a gente tem é antepé. Então, onde que a gente está maior pressão, e ali os dedos vão tendo maior pressão sanguínea, né? Então, isso leva a ter aquela queda de unha para quem corre maiores distâncias. Então, esse calçado, essa meia tecnológica, ela veio para ajudar isso. Quem tem muito esse formato, né, de sentir isso,
tá tendo essa diferença já tá conseguindo ver e absorver. E tem também, que pode levar, só a hidratação. Passar vaselina durante também ajuda bastante. Então, se hidratar para que o seu pé tenha movimentação. Tem gente que chega a perder a unha. Pegar a unha, perder a unha. Rapaz. Perde muito, fica preta a unha. E é hidratação. É hidratação, Exatamente, pressão. isso, pressão. Exatamente. Você passa a pressão, né, do movimento ser repetido. Vários saltos durante várias horas, né, e o pé escorregando dentro do tênis, em cima daquele local. Então, acaba tendo aquela fricção, tendo aquela ficando mais preto a unha, ficando a parte sanguínea ali exposta naquele local, e isso faz perder a unha, o impacto geral, né? E a meia tecnológica, ela consegue te manter, porque aí não tem aquela sudorese no pé, né? Ajuda bastante isso. Tem até meias que vendem, né? Se você utilizar e perder ali uma unha, eles devolvem o dinheiro de volta. Já estão trabalhando com isso, porque realmente chegou nesse ponto. Já tem marketing. Já tem marketing em cima disso. E o calçado, se o calçado adequado. Por isso que é importante entender o tipo de calçado para cada tipo de pé. Para entender realmente se ele é adequado para aquela longa distância. Senão acaba sobrecarregando, mas ainda não só as unhas, né? Aí vem depois as articulações, que são riscos maiores. E mito de pessoas que não correm e tem alguma coisa na cabeça. Quais são os mitos que a gente gostaria de quebrar aqui hoje, para quem tem essa vontade, mas fica meio receoso de começar? Isso. Não tenha medo de correr. Sempre é importante, né? Eu vou começar por essa parte. Ter um acompanhamento profissional. Seja ele inicial, fazer um check-up para ver se você está apto para iniciar a sua atividade física de uma forma regular, sistematizada, segura. Então, aí eu indico, se puder, procurar um cardiologista para ver se você está apto realmente ali para o seu coração receber aquele esforço. Procurar um ortopedista para ver se as articulações estão preparadas para aquele impacto. Procurar ali, às vezes, um profissional de educação física especializado para te orientar a forma adequada para você começar e dar continuidade ao seu esporte. Esse é o inicial. Mas, assim, não tenha medo de fazer. Se você não tem ainda de cara como começar dessa forma, comece de uma forma sempre leve, quebre esse mito, esteja motivado a fazer, mas sempre pensando assim, quero fazer, mas eu tenho que fazer de forma segura. Eu estou motivado para fazer, então tem que ser seguro. Comece de uma forma sempre gradativa, que isso você não vai ter risco, porque você vai se limitar a ter um controle da sua percepção de esforço. Se você tem uma percepção de esforço ali já de uma forma gradativa, você nunca vai exceder. Então, não corre risco. Então, não tenha medo disso. Mais um mito. A corrida não vai te lesionar. O que vai te lesionar é se você não cuidar e pular etapas. É isso que vai te levar a possíveis lesões. Mais um mito que é legal, a corrida não é cara, é um esporte democrático. O que precisa entender é como executá-la. Então, é essa forma legal. Não precisa correr para mostrar em redes sociais, né, e falar assim, eu estou fazendo a modalidade esportiva para poder fazer. Não, faça pela sua saúde, pelo seu bem-estar, por você. Claro. Mas a mulherada, ela gosta de postar para mostrar para as outras que ela começou, né? Ela saiu da inércia, né? Isso ajuda. Faz parte do orgulho, né? Da autoafirmação. Essa autoafirmação todos nós temos, né? De querer mostrar que conseguimos fazer algo. Mas aí entra o lado motivacional. Supere essa parte motivacional, faça algo por você. Então, eu estou fazendo, até mostre, incentive, né? E influencie outras pessoas a fazerem também. Mas mostre que você está fazendo de uma forma segura. Legal, muito bom, muito bom. E qual que foi a prova que te deu mais orgulho? Você como corredor, cara, que marcou a tua vida? Olha, esse ano está sendo um ano muito positivo para mim em questão de performance. Já começamos assim. Há uns 3 anos atrás eu tive uma lesão, né, que eu caí numa bicicleta e me limitou ali a ficar um tempo parado e parar, né, de fazer a atividade que eu mais gosto, que é a corrida. Com isso, eu tive que recomeçar a buscar. E eu coloquei como um propósito que é participar das 6 maiores corridas do mundo, né? Que são as Six Majors, que são as 6 maratonas maiores do mundo, as mais famosas, né? E ali comecei, né, o treinamento, voltando devagarzinho, de uma forma gradativa, perdendo peso, se recondicionando para participar dessas maratonas. Já fiz 4 delas nesses 3 anos. Mas o ano passado, em si, em geral, no começo do ano, eu participei da Maratona de Londres, que era um sonho, quer dizer, ou seja, o meu maior sonho quando se fala em corrida era participar da Maratona de Londres.
Então, eu consegui realizar e realizado com uma excelente performance. Então, assim, é indescritível como falar a emoção que eu senti estar lá. E continuando ainda depois dela, a gente participei ainda de Chicago no final do ano, conseguindo repetir ali a mesma performance que eu fiz em Londres e dando continuidade, que a ideia é melhorar, buscar o seu melhor possível. Esse ano eu participei da Maratona de Barcelona. Então eu hoje consegui o meu melhor tempo em maratona. Poxa, Então já foi muito interessante. E aqui nacionalmente, que como eu te falei, há 2 semanas atrás eu participei da meia maratona de Porto Alegre, também buscando o meu melhor tempo na meia maratona. Legal. Então assim, se for perguntar hoje, qual foi a sua melhor prova? Eu não sei te falar quantas corridas eu já participei. Talvez, É. desculpa, mas a melhor prova não é a com o menor tempo. Aqui dá mais orgulho por algum sentimento, né? Que você falou de Londres. Londres para mim é a melhor prova que eu já participei na minha vida. Legal. Então foi assim, a melhor corrida de todos os tempos. E você foi com uma turma da consultoria? Essa de Londres não, essa foi uma coisa mais pessoal. Individual. Né? E eu fiz uma amizade com outro atleta quando eu estava em Nova York, que ele ia participar, era a última edição dele, das 6. Tá. E aí nós combinamos, como tinha que comprar casado ali a agência, conseguir a inscrição, tinha tudo limite, todas as regras para seguir. Combinamos que compramos, minha irmã mora lá, né? Aí eu fui para lá com ele, aí lá depois eu contei com a minha família, que é minha irmã, minha sobrinha, mas com ele fiz amizade, ficamos mais dias lá também passeando, foi legal. Bom. Muito legal. E quando vai com os assessorados? Um dia antes da prova, rola um jantar, vocês vão para algum lugar ou tem aquela restrição e depois da prova aí sim tem um happy hour no final? Tem o antes, o durante e o após, né? Tá. O antes seria o quê? Manter-se focado para a corrida, que é o objetivo principal. Então a gente chega mais próximo ali da data da corrida. E os jantares, o almoço, são ligados ao que cada um está bem acompanhado com profissionais da nutrição, cada um na sua nutrição, mas sempre tem ali ligados a jantares de massas, buscando o aumento de aporte de carboidrato para fazer uma melhor performance, né, durante o desempenho ali na corrida em si. Após começam as festas, Aí né? acabou, Que são as né? festas. Tá liberado. O turismo, as saídas, os happy hours, né? Aí vai em si, a cultura em si, conhecer. E nós viajamos agora, essa de Barcelona, viajamos em grupo. Viajamos em grupo, foi muito legal. Foi uma viagem que ficamos lá, que valeu muito a pena. Na minha cabeça, você falou um dia antes é uma saladinha, uma coisa leve, e não, você está falando de massa, exatamente. É massa, é carboidrato. Como foi uma corrida longa, né? Corrida assim, uma maratona. Então, assim, você precisa aumentar durante a semana inteira esse aporte de carboidrato, a hidratação aumenta, como nós falamos, eu bebo de 5 a 7, já começa a virar mais do que 5 litros por dia, já eletrolíticos aumenta durante a semana também, então vai aumentando aos poucos, de uma forma gradativa, a semana, para poder realmente manter ele estocado no organismo, para no dia você não ter nenhum desconforto e também se manter mais preparado para o que vai sofrer, né, a intensidade do treino, da corrida em si. Interessante. E do outro lado do muro, né? O teu maior perrengue, aquela prova que você fala, rapaz, hoje deu tudo errado. Já teve. Tem uma prova que eu levo ela como uma lição, mas um aprendizado de duas formas. Não vou dizer, foi às vezes talvez o pior tempo que eu fiz, e foi a prova que eu mais me preparei. Né? Em 2013, já um tempinho atrás, eu fui participar da Maratona de Miami, né? E preparei muito para essa prova, que a ideia era conseguir o índice para participar em Boston, que eu consegui agora para participar no próximo ano. Olha que interessante, como o tempo passa. Sim. E foi 6 meses de preparação específica para essa prova, seja ela na chuva, no frio, de madrugada, para poder não perder nenhum dia de treino, para tentar buscar o melhor desempenho, para poder conseguir, né, o que eu queria como objetivo. Durante a prova, né, em si já lá, né, acontecendo a prova, no 3º quilômetro eu fui derrubado. Então, assim, ali já se foi toda aquela preparação de 6 meses. A gente brinca, né, que são as variáveis que a gente controla, tudo que eu fiz para chegar lá, é tudo controlado. Sim. O que a gente não controla pode acontecer, como acontece com inúmeros atletas, a gente vê aí, toda a preparação para ir para uma Olimpíada, para ir para uma Copa do Mundo, uma semana antes, ou até lá mesmo em si, se lesiona e fica fora daquele momento, que veio anos se preparando. Isso é fator que pode acontecer, só que são variáveis que você não controla. Aí o que eu falo como que foi muito marcante para mim, não é o tempo, é a minha superação em querer aquele momento, né? Querer estar ali. Então o tempo já não tinha mais como. Então aquilo que a gente preparou já esquece. E ali eu continuei de uma forma todo machucado, né? Assim, ralado, mais devagar, tentando buscar Terceiro terminar. quilômetro. E era uma maratona. Maratona. E
onde foi a largada é basicamente 1 quilômetro do meu hotel. Nem 1 quilômetro do meu hotel. Então, assim, eu tinha a opção de voltar, desistir e Cabeça. fazer, seria o certo, é o ideal. Você abandonar a prova, não deu certo, e no outro momento recomeçar. Mas a grande leva o fator motivacional. Que aí, será que você está preparado para suportar aquilo? Que vem a parte psicológica. Então eu falei, vou tentar até onde eu consigo ir. Né? Então, assim, eu não vou entregar agora. Dentro da segurança que eu tinha do meu controle, né? Até por experiência, eu fui indo mais devagar. Aí, na hora que chega no 21 quilômetros, você tem a opção, vira 21 você segue para buscar os 42, ou 21 você termina, que é bem próximo. Na verdade, a chegada era bem na frente do meu hotel. Então, assim, aí como que eu fazer? Se eu continuo ou não? Com dores, forma tal. Então, ali eu decidi continuar. Lógico que não foi nenhum momento prazeroso, mas é uma lição que eu levo. Às vezes é a medalha que eu mais olho para ela e me mostra o fator motivacional. Exatamente. Como até ensinar e como também o que não cometer. Então é interessante isso. Não tem dúvida. A minha primeira meia maratona foi a do Rio de Janeiro. E eu nunca tinha corrido 21. Eu sempre treinava ali 17, 18. E você vê algumas pessoas, né? Pai levando o filho em cadeira de roda. Teve uns 2 velhinhos, mas velhinho mesmo, passou por mim descalço, correndo descalço. Aquilo ali, rapaz, falar, agora eu não vou desistir, né? Agora você não vai dizer, eu vou correr atrás desse cara aqui. Mas são coisas que você vê na prova ali que naquele momento te dá mexe com a tua cabeça, né? A gente vê muita coisa, né? Tem umas coisas que a gente sempre orienta muitos alunos, quando eles vão para uma prova X, que eles vão ver diferentes biotipos, diferentes etiologias, que eles vão ver ali realmente fazendo o quê? Pessoas se superando, pessoas que você acha que ela não consegue fazer, você olhando para ela, aquela meio que uma discriminação, né? E você vê que ela, às vezes ela é muito melhor que você. Então é interessante você entender o que você vai ser preparado para você receber aquilo, né? Porque você vai ver de tudo na prova, tanto esse fator motivacional, ele te leva a você terminar melhor, como foi o seu caso, se motivou a querer ir mais, ou também te leva a ficar para trás, desistir, porque você vê outras coisas acontecendo. Então a gente prepara toda essa sensação que você vai ver ali, né? Vai receber. Mas a cada prova é uma superação, coisas que você observa ali e mexe com a tua cabeça, né? E depois em casa você começa a falar com tua esposa, com teus filhos, o que você viu ali, mas o mundo da corrida te mostra muita coisa, né? Exatamente isso. Principalmente superação, né? As pessoas correndo ali, pessoas de cadeira de roda, né? Pessoas até de muleta, né? Claro, não correndo no ritmo correto, mas elas tentando se superar a cada dia. Ver que é possível, né? Que ela tem ainda sonhos, ela também tem motivações, ela tem as suas metas, seus objetivos. Isso que é individual, cada um tem a sua superação, né? O seu momento. É muito aprendizado ali durante a prova. E as pessoas, como que acham você nas redes sociais? Como elas te procuram para bater papo, conversar, tirar dúvida? Legal. Nós temos um site, uma plataforma, que é www.personalrun.com.br. Em nossas redes sociais, no Instagram, nós temos o @personalrun, né? Que é onde você pode encontrar, tem informações diretamente com o meu contato do site, que é uma forma direta de conversar e já se inscrever e fazer parte. E já convido, né, a todos que queiram participar. Então, as portas abertas para conhecer, fazer aula experimental, conhecer o nosso grupo, sem nenhum custo, mas para poder conhecer e entrar no esporte aí e melhorar cada vez mais a qualidade de vida. Excelente, excelente. Alessandro, obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que é um tema muito importante. Não tenho dúvida que tem várias pessoas assistindo e com vontade de dar esse passo para frente. Eu espero, né? Acredito que esse bate-papo impulsiona a pessoa a começar a caminhar, começar a criar ritmo, buscar a tua assessoria para entrar nesse mundo, porque depois vem aquele sentimento, né? Por que eu não procurei antes? Porque é satisfatório, né? Você mudar a tua capacidade, as tuas conquistas, as tuas vitórias. Obrigado, e nós vamos com certeza mexer a cabeça de muita gente para ela dar o primeiro passo. E para quem está fazendo sem uma assessoria, buscar um profissional, porque, como você disse, né, pequenos ajustes ali conseguem dar um ritmo, dar uma qualidade melhor para as pessoas. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui com vocês, falando de um esporte, da modalidade que eu tenho uma paixão, né, e vivo diretamente esse esporte.
e poder ajudar outras pessoas, orientar de forma certa, é o meu objetivo, é a minha missão como empresa. Estamos aí para poder ajudar e pode contar comigo o que precisar. Excelente. Portas abertas, venha mais vezes, né? Tragam as pessoas da sua assessoria, traga para a gente falar de novos temas. Você está super convidado a estar aqui conosco outras e outras vezes. Viu? Mãe, obrigado pela oportunidade. Muito bom. E para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Conecta Agro, na raiz da informação.